Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de 7 vídeos que nós vamos fazer aqui no canal para conversar sobre essa obra fantástica aqui, literalmente fantástica, fantástica em todos os sentidos, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. C.S. Lewis ficou muito conhecido, sobretudo com essa obra aqui, As Crônicas de Nárnia, a sua obra de fantasia. Ele tem ainda uma obra sobre ficção científica, né, que são 3 volumes. Ele tem as suas obras sobre teologia, sobre apologética. Ele tem um livro fantástico onde ele vai falar também sobre a anatomia de uma dor ou anatomia de um luto, é o título que o livro tem agora mais recente. E assim, é um escritor fantástico, é um escritor que escreveu muito sobre muita coisa, aclamado no mundo inteiro. E a gente tem poucas coisas de Lewis aqui no canal, e eu decidi então fazer esses 7 vídeos comentando com vocês aqui, conversando com vocês sobre as minhas percepções sobre as Crônicas de Nárnia. O objetivo não é fazer uma videoaula, o objetivo não é curso, não é nada disso, é só conversar com vocês, expor aqui para vocês as minhas opiniões, as minhas percepções dessa segunda leitura que eu estou fazendo de As Crônicas de Nárnia. Já li há uns tempos atrás, agora lendo de novo, a gente está lendo esse livro com os jovens na igreja. Então a minha ideia é trocar uma ideia com você aqui. Eu falo aqui aquilo que eu vi, aquilo que eu percebi, e você responde aí nos comentários o que você acha, se você concorda ou não, enfim, para a gente manter esse diálogo aqui. Esse primeiro vídeo, então, nós vamos falar sobre o primeiro volume das Crônicas de Nárnia, são 7 volumes, que é O Sobrinho do Mago. O que é Nárnia, né? Não sei, às vezes você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que a gente está falando, nunca viu os filmes, nunca leu os livros e tudo mais. Nárnia é um mundo fictício que C.S. Lewis cria e que vai ser o universo, vamos dizer assim, das suas obras, onde todo o enredo, todo o acontecimento dessas suas obras, dessa sua narrativa vai se dar. E eu já parto aqui, então, de um pressuposto de que C.S. Lewis, o que ele está fazendo na sua obra, então, o que ele está fazendo em As Crônicas de Nárnia, é uma alegoria do cristianismo. É uma alegoria da fé. É uma alegoria do que ele está colocando aqui com o que a gente tem, de certa forma, nas páginas das Escrituras Sagradas, na tradição cristã, enfim. Ele está contando essa história dele com elementos muito fortes que a gente encontra, então, no cristianismo. Talvez isso se dá por causa da sua cosmovisão cristã? Sim, é um dos motivos. Mas me parece, e aí eu não sei se, enfim, Lewis escreveu alguma coisa sobre isso, declarou algo mais explícito sobre isso, mas me parece que é uma coisa mais intencional mesmo, né? Então, assim, você tem nas Crônicas de Nárnia um mundo, uma história de fantasia, onde elementos cristãos estão muito fortemente representados aqui. É o ponto de partida que a gente tem e é a coisa que fica mais perceptível aos nossos olhos. Esse primeiro volume, então, ele vai contar sobre a história de Dígory e Polly, que são 2 crianças, que vão ser os primeiros seres humanos a terem contato com Nárnia. Na verdade, eles têm um tio que é uma espécie de feiticeiro e que ele consegue criar ali, enfim, ele consegue ter acesso a alguns anéis poderosos, alguns anéis mágicos que transportam as pessoas para outros mundos. E não são outros mundos num sentido de que você, e está muito claro na história, né? De que você poderia pegar uma nave espacial aqui e ir viajando até chegar lá. Não, são outros mundos, numa outra dimensão, numa outra esfera, que só se chega então por meio exatamente da magia. E esses anéis levam eles para um local que é uma espécie de corredor, é uma espécie
de ponto de distribuição, né? É um bosque muito bonito, onde você tem vários lagos, e nesses lagos, então, é que é a porta de entrada para outros mundos. E eles, então, o tio André vai enganar a Polly e ela vai, enfim, tocar num dos anéis e vai ir para esse ponto de distribuição. E o Diggory é forçado a ir atrás de Polly para trazê-la de volta, né? Um dos anéis levava, o outro dos anéis trazia a pessoa de volta para a Terra, se é assim que posso dizer. E ali então, nessa bifurcação ali, né, eles acabam indo para um outro país, para um outro mundo, aonde eles encontram então um sol meio avermelhado, um mundo que dá esse aspecto de estar morrendo. E lá então eles vão ter um contato com a grande feiticeira Jades, e Diggory vai trazê-la de volta de uma paralisação, petrificação que ela estava. E é aí que a história desenrola. Eles trazem ela vem com eles agarrada, né, meio sem querer, para a Terra, e depois eles, enfim, acontece uma confusão, tem contato com o tio André. E o ponto que eu quero chegar é, eles, na tentativa de voltar com ela, eles acabam entrando num daqueles poços, e esse poço vai levá-los para um mundo onde tudo é escuro, tudo não há luz, não há nada. E ali no meio daquela escuridão, pensando estarem num limbo, eles vão ter a agradável experiência de presenciar a criação de Nárnia, a fundação de Nárnia. E é fabuloso, gente, é fabuloso. Porque eles começam a ouvir uns cânticos e surge Aslan. E Aslan, o grande leão, vai criando tudo ali por meio do seu cântico. É inegável, então, é impossível não ver uma conexão disso com o livro de Gênesis, que vai mostrar Deus criando tudo por meio da sua voz, da sua palavra, né? Por meio do haja, a força, o poder da sua palavra, criando tudo. E é legal porque as descrições que Lewis coloca aqui são descrições muito vívidas, né? Então, enquanto Aslan está cantando, a terra meio que faz subir aquele cupim, e quando aquilo estoura, saem ali as criaturas, né? Seres, animais, e enfim, toda a relva, toda a fauna e flora é criada desse jeito. E acontece que, na medida com que as coisas vão criando, eles que estão ali, então, agora, de uma forma meio que sem querer, eles acabam adentrando a esse mundo, a essa criação, a essa Nárnia. E aqui tem um ponto interessante, né? Porque essa feiticeira Jades, ela é o mal, ela é a representação do mal ali. E Lewis consegue colocar, então, desde esse começo, desde essa gênese de Nárnia, vamos dizer assim, muito claro essa noção de que o mal está ali, mas o mal ele não está ali sendo fruto da criação de Aslan, sendo fruto da vontade criativa de Aslan, mas é algo que vem por meio de um intruso. É um intruso que não era para estar ali, de repente está ali. E vai desencadear muitos males ali, né? Essa feiticeira Jades, ela vai desencadear muitos males ali. Depois no Leão, a feiticeira e guarda-roupa, ela vai estar lá, né? Agora já com outro nome, outra roupagem, mas é esse mesmo mal que entra ali. E então você percebe que Lewis ele tem essa capacidade de colocar esses conceitos, esses assuntos que são caros para a teologia cristã dentro da sua obra de uma maneira fantasiosa, né? E de uma maneira bem explícita, que só quem não conhece aí a teologia cristã e o cristianismo um pouco mais profundo não vai conseguir fazer esses pontos de contato, mas fato é que isso está lá. Enfim, o livro termina, né, com uma história muito bonita do Diggory com a mãe que está doente, e ele leva uma fruta de Nárnia para... Na verdade, ele traz uma fruta de Nárnia para a Terra, e ao trazê-la, essa fruta, ele vai plantá-la ali, enfim. E aí daí um tempo vai acontecer, vai passar alguns anos, né, na verdade,
essa fruta que ele plantou vai gerar uma árvore gigante que fica enorme. E um belo dia, um raio vai jogá-la no chão e, para não queimá-la, ele decide fazer um móvel e vai fazer um guarda-roupa. E aí, enfim, a história termina. Gente, é fascinante. Eu percebo aqui então algumas coisas. Esse ponto de contato com a criação, entre Gênesis e a criação de Nárnia. A própria figura de Aslan ali, esse leão imponente criando tudo, como já aqui sendo a figura de Cristo, que é então, de acordo com a teologia cristã, esse poder criativo, essa palavra criativa de Deus, né? A Bíblia vai dizer que é por intermédio dele que todas as coisas vieram à existência, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a gente já tem de maneira muito clara essa noção sendo apresentada. Eu percebo essa ideia do mal que eu comuniquei com vocês aqui também, então, como sendo algo intruso, algo que vem, não algo que surge da vontade ali de Aslan, do desejo de Aslan, vamos dizer assim, de criar um mal, de colocar um mal ali, mas algo que vem, enfim, por outra fonte. A gente percebe aqui também uma certa progressividade nos diálogos. Os diálogos no início, eles são bem assim, como é que eu vou dizer? São bem complicados, são bem fraquinhos, né? Eles são fraquinhos no sentido que eles são desconexos. Você vê aqueles diálogos, então não parece que são crianças que estão conversando, uma vez que são crianças. Então você percebe que nos outros volumes, os diálogos que Lúcia, Edmundo, Pedro e a Susana têm, eles já são bem compatíveis com a idade deles, e você percebe uma mudança nesses diálogos à medida com que eles vão amadurecendo ali no enredo. Aí eu não sei se Lewis coloca isso de uma forma intencional, porque até terem contato com Aslan, esse diálogo é bem sofrível, mas depois que eles têm contato com Aslan, o diálogo de Polly e de Diggory, ele muda também. Então, assim, são certos movimentos que a gente vai enxergando ali na obra e que vão, enfim, mostrando pra gente esses pontos, essas questões, essas particularidades. Eu indico que você leia. Você nunca leu, leia. E eu indico que você, em primeiro lugar, se deleite na história. Se deleite na história. Se deleite naquilo que ele está fazendo. Não leia como uma espécie de lupa, como uma espécie de Sherlock Holmes ali tentando investigar e encontrar coisas. Mas na medida com que você vai percebendo essas coisas naturalmente, é bem melhor a leitura ser dessa forma do que essa leitura ser essa leitura investigativa. Leia, se deleite e perceba coisas que Lewis coloca aí. E aí, o que você acha? Concorda com esses pontos que eu trouxe aqui? Discorda? Deixa aí nos comentários. Vou ler os comentários, vou responder, a gente vai trocando ideia. E eu vou ficando por aqui. Te aguardo nos próximos vídeos. O próximo vídeo é sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vou gravar daqui uns dias. Vem ao ar aqui no canal, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.